E por fim, a gente tem o último número quântico, chamado pra gente de número quântico magnético de spin. Então, por fim aqui, ó, vamos nessa, botar o número quântico magnético de spin. Representação desse cara, letra S ou MS, perfeito? Ou um ou outro. Nota aqui no seguinte, o spin vai dizer o sentido do giro do elétron. Nota aqui no seguinte, quando o elétron gira num sentido, a gente vai representar esse elétron com uma setinha para cima. Se ele gira em outro sentido, a gente coloca a seta para baixo. Nota aqui num detalhe, por convenção, quando a seta está para cima, eu vou dizer para você que o S desse cara vale menos meio. Se a seta está para baixo, eu vou dizer para você que o S desse cara vale mais meio. Mas calma aí um pouquinho. Essa convenção, ela não é a mesma para todos os estados do Brasil. Tem estados que ele inverte isso daqui. Tá? Por exemplo, no Rio, a gente usa essa determinação. Tem outros estados que a gente inverte isso daqui. O menos meio para cima e o mais meio para baixo. Para isso, todo mundo que faz a questão tem um cuidado grande de dizer: considere o primeiro elétron com spin mais meio. Considere o primeiro elétron com spin menos meio. Se ele fala do primeiro elétron com spin menos meio, ele quer que o para cima seja menos meio. Se ele quer o primeiro elétron com spin mais meio, ele quer que o para cima seja o mais meio. Beleza? Então, galera, muito cuidado no enunciado desse tipo de questão. Tá ok? Então, a gente tem essa definição. Então, vamos a um exemplo aqui. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha um conjunto de três orbitais. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos supor que esse elétron esteja na camada M, por exemplo. Camada M. Quais são os números quânticos desse cara? Eu tenho que saber o N, tenho que saber o L, tenho que saber o M e tenho que saber o S. Vamos supor que esse elétron seja esse elétron daqui. Perfeito? Vamos lá. Qual é o N desse cara? Se ele está na camada M, KLM. Então o N desse cara vale 3. O L desse cara, bom, se ele tem 3 orbitais, o subnível S tem 1, subnível P tem 3. Vai aumentando de 2 em 2. Então ele está no subnível P. S0, P1. Então esse cara está com L igual a 1. E o M dele? Lembra como é que a gente fez? Colocou o 0 no meio, menos 1, mais 1. Se ele está no meio, então naturalmente o M desse cara vale 0. E o S, se o spin está para baixo, esse cara aqui ó, é mais meio. Foi pela minha convenção. Tá ok? Então, galera, a gente vai, claro, que aprender melhor isso daí quando a gente for traçar alguns exercícios. Tá ok? Então, a gente aprendeu, até o presente momento, como é que a gente acha o conjunto de números quânticos de um determinado elétron dentro da eletrosfera. Mas, professor, eu pego um átomo que tem 20 elétrons, como cálcio, por exemplo. Eu pego um átomo que tem 6 elétrons, como carbono. Então, como é que eu faço para distribuir todos esses elétrons dentro da eletrosfera? Para isso, tem um negócio que a gente chama de distribuição eletrônica. E como é que a gente faz essa distribuição eletrônica? A gente vai fazer a distribuição eletrônica tomando como base o diagrama chamado diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling foi um cara que morreu na década de 90, né, até pouco tempo em termos de ciência, né, que propõe pra gente, foi Nobel de Paz, foi Nobel em Química, ele propõe pra gente um conjunto de organização de nível mais subnível pra gente colocar os elétrons aí dentro. Perfeito? Então vamos lá ao diagrama de Linus Pauling.